Satoshi Kon foi um dos maiores diretores da história da animação japonesa. Na verdade, isso seria reduzir o seu legado. Satoshi Kon é um dos maiores diretores da história do cinema. Graças aos seus filmes com temas complexos, inspirou muitas das obras vistas e aclamadas atualmente. Perfect Blue, com Requiem for a Dream e Black Swan, Paprika com Inception, esses são apenas alguns dos filmes que têm sua essência completamente derivada da mente genial do diretor ou são inspirados por suas técnicas muito avançadas para a época. Antes de ganhar seu espaço na indústria audiovisual, Kon começou como vários, fazendo mangás. Seu início se dá em Akira, em que trabalhou como assistente. Posteriormente, lançou seu primeiro autoral, Kaiki-sen, seguindo com World Apartment Horror, Seraphim, uma colaboração com Mamoru Oshii, e finalmente o que eu considero uma de suas principais e mais subestimadas obras como um todo, Opus, lançado em 95 e serializado até 96. Opus é um mangá que possui apenas 20 capítulos e tem uma premissa simples. Nagai é o protagonista, um mangaka que está prestes a finalizar uma história de longa duração intitulada de Resonance. Mas, repetidamente, ele é transportado para dentro desse mundo e graças a isso a sua realidade e a fictícia, criada por ele, começam a entrar em conflito, juntas com outras várias criadas nos outros volumes. A ideia do mangá é brincar com a quarta parede, tanto que tem um quadro onde um dos personagens deixa isso claro. Satoshi Kon, em alguns de seus filmes, muito discutiu sobre a distinção e proximidade da realidade e ficção, da forma como elas não estão distantes. Paprika é o maior exemplo disso, e essa ideia, que posteriormente deu em um de seus maiores filmes, foi claramente iniciada com Opus. Os personagens também acabam abordando questões interessantes dentro da indústria. Nagai, como mangaka, tem o princípio de entregar o que dá mais entretenimento para o público, e viravoltas em meio a uma história composta por tragédias, mas ao perceber que Satoko, a protagonista de seu mangá, e os outros são reais, percebe o quão cruel é essa ideia. Como o mundo real é composto por uma realidade dura, as pessoas anseiam por ver essa retratação em obras fictícias, assim dando mais proximidade com a realidade. Ao mesmo tempo, Kon deixa claro que Nagai faz isso porque precisa, acima do que ele quer. Precisa entregar o que dê dinheiro. Também é interessante como a proximidade do leitor com personagens fictícios se assemelha com a proximidade que Nagai ganha. Ele se compadece por eles por perceber que são reais, não são criações feitas para serem manipuladas por ele. A partir desse cenário, Satoshi Kon estabelece uma comparação clara com o mesmo tratamento que o leitor dá para o elenco. Criamos empatia com os personagens de uma história, justamente quando podemos, através de nuances e profundidades criadas pelo autor, ver uma pessoa naquela realidade. Sentir que aquele personagem não é apenas uma ferramenta de roteiro, justamente como Nagai tratava o seu mundo. Satoko, a protagonista de Resonance, também evidencia mais ideias vistas no dia a dia desse meio. De todos os personagens, ela era a única que Nagai não poderia e nem queria matar, pois é a protagonista, e é a personagem que chama os leitores para acompanharem a história, a personagem que está desde o início nela. Matar ela abaixaria as vendas. Vendo de fora é óbvio, mas quando o mangá nos coloca em sua perspectiva, vemos o quão cruel é, já que Nagai não teve pena de matar várias pessoas durante a vida de Satoko. O mangá trata o autor como se fosse um deus cruel. Junto com esse conceito de deus, outros dois personagens reforçam isso, Lin e o Mascarado. Lin é um personagem criado unicamente para proteger Satoko. Ele é a reencarnação de Sawamura, homem que morreu para proteger a protagonista quando criança. Ou seja, ele está destinado a morrer para a proteção da protagonista. Não possui nenhuma caracterização que o torne próximo de uma pessoa. Serve basicamente como uma conveniência, que conforme a história acontece, se rebela contra o autor, querendo controlar o seu destino. O destino controlado por aquele que cria o enredo, comparado ao destino que vários acreditam existir na vida real, mais uma vez com mescla realidade e ficção. Já o Mascarado é o mais interessante de todos. Nagai criou ele para ser o vilão principal de sua história, com os mesmos poderes de Satoko, de ler mentes, mas os usando para controlar e criar um culto de pessoas que o seguem para assim poder tomar controle do mundo. Uma proposta, a princípio, simples, simplória, mas que a cada capítulo se mostra a ideal para o propósito de Opus. Do mesmo jeito que Nagai controla a vida de seus personagens, o Mascarado nasceu para as controlar. Nesse mundo, ele é como o deus criado por outro deus em outra realidade. Por isso, começa a manipular as diferentes realidades conforme mudanças na história do mangá de Nagai vão acontecendo. Ele se rebela contra seu criador. O personagem existe para questionar até que ponto o controle do mangaka é justo com a história que criou. Parece bobo, mas de fato vários autores desrespeitam a sua obra em prol de maior lucro ou aceitação por parte da editora. A realidade é que a história não é apenas mutável de acordo com a melhor harmonia de eventos,
também é de acordo com as necessidades. Quem diria que One Piece, planejado para acabar nos Chichibukais, estaria agora indo muito além deles? Ou que Bleach teria tantos arcos após Aizen? Oda é realmente o maior exemplo desses, pois já disse que o processo até chegar ao final de One Piece foi alterado, tudo para atender à necessidade da Shonen Jump, e também por sua vontade provavelmente, mas no geral é por uma necessidade de continuar lucrando com aquela história. Enfim, Opus realmente possui descrições valorosas em seus 20 capítulos, mas aonde elas levam? Bom, a lugar nenhum. Opus não possui mais capítulos apenas porque Kon decidiu pausar a produção do mangá para focar nossa carreira como diretor. Obviamente, com a sua morte em 2010, essa pausa acabou se tornando o fim de Opus. O 20º capítulo nem chegou a ser finalizado, ele apenas foi liberado anos depois com a permissão de pessoas próximas do falecido diretor. Como a obra brinca com diferentes realidades se mesclando, não é surpresa que o próprio Satoshi Kon acaba aparecendo no mangá como mangaka de Nagai, que é mangaka de Sakoto e todos os outros. O encontro desses personagens de 3 mundos diferentes acontece após uma derrota para o Mascarado, que estava tomando o controle das realidades. Seria, além de uma quebra maior ainda da quarta parede, um momento para ampliar o Opus a um caminho maior ainda. A última página do capítulo é um desenho de Sakoto, onde há um texto dizendo sobre encontrar Sakoto outra vez em um outro futuro. Curiosamente, uma das problemáticas do enredo era justamente a probabilidade de Nagai não conseguir terminar o seu mangá pelas complicações de realidade, o que acabou se ligando com a não finalização de Opus. Sakoto ficou sem final, Nagai ficou sem final, o próprio Satoshi Kon acabou sem final. Mesmo que Opus não tenha um final e tivesse um potencial maior ainda, com 20 capítulos, Satoshi Kon já mostrou a genialidade em suas discussões e temas abordados, que viriam a ser aprofundados em seus filmes. Eu acho que dá para enquadrar o mangá como um isekai, já que é literalmente sobre ficar preso em outro mundo e ter que lidar com os problemas dele. Então dá para dizer que nos anos 90, o Satoshi Kon, ainda no início da carreira, já tinha feito um isekai mais criativo do que 99% dos animes que vieram depois. Isekai é o subgênero de fantasia, acho que dá pra falar desse jeito, né? Que eu mais vejo potencial para resultar em histórias criativas, mas que normalmente se prende ao mundo medieval mágico com, sei lá, guildas, elfos, goblins, as primeiras ideias que surgem na mente quando se pensa em fantasia. Seria muito interessante se mais mangás como Opus existissem, e se Opus também tivesse terminado. Infelizmente fica um gosto amargo ao não saber a conclusão de tudo, mas mesmo com o pouco que teve, é uma experiência especial e importante para quem gosta de mangá, não só por ser de um dos maiores diretores da indústria, mas também por tratar da própria indústria em vários sentidos. Vai abrir a sua mente para começar a pensar sobre como cada obra é feita. Quando um autor toma uma decisão muito estúpida, você vai pensar, porra, será que foi o autor que fez isso ou foi a editora? Foi por necessidade, foi por querer mesmo? É interessante porque ele já trazia essa perspectiva nos anos 90. Hoje em dia já é um tema mais debatido, mas na época não era tanto. E ver um autor no início trazendo esses temas era mais surpreendente ainda. E é isso que mostra a qualidade, genialidade, unicidade, o que tornava Satoshi Kon um grande diretor e um grande marco para a indústria. Então eu achei importante compartilhar um pouco da minha opinião sobre o Opus com vocês. E é isso.